no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história para contar. E a minha companhia de hoje é ex-atleta profissional, já fez parte de muitos times de futebol do Brasil e ganhou alguns títulos aí durante essa caminhada. Hoje ele está afastado dos campos como jogador, mas trouxe uma novidade exclusiva pra gente. Já sabe quem é? Então vai pensando aí enquanto a gente roda a vinheta. Edinho, muito obrigada pela sua presença. É uma honra te receber aqui no nosso estúdio. Muito, muito bem-vindo. Não, obrigado. Eu que me sinto honrado de estar aqui podendo participar com você. Muito obrigada. Edinho, me conta mais sobre você. Porque muita gente conhece o Edinho atleta, né? Pouca gente, acho que talvez saiba até que seu nome é Edmo. É verdade. Me conta mais sobre você. Então, eu sou filho da dona Nilceia e Edilson, que trabalhava na Sérgia aqui em Araruama, né? Nasci em Niterói, mas vim morar muito pequenininho aqui em Araruama, com 1 mês de vida, se não me falha a memória, né? Meu pai foi um cara que, nessa minha caminhada do futebol, né, trazendo logo para o futebol, foi um cara que me incentivou muito, minha mãe. E morava aqui na Praia do Hospício, aqui em Araruama, pertinho. Onde sempre tive muito apoio dos meus amigos, né, das pessoas mais próximas nessa minha caminhada para se tornar um jogador de futebol. Então é isso, era um sonhador, né, que no início muitas pessoas até me chamavam de maluco, chamavam meu pai meio de maluco. Por quê? Ao ponto de, eu lembro que eu fui convidado para ser padrinho, eu tinha, acho que tinha 16 anos, fui ser padrinho do filho do Alex, do amigão meu, e no dia que ia ser na igreja para ser o batismo, eu fui chamado para fazer um jogo no interior de Minas. E eu larguei tudo e fui jogar o jogo de Minas. E meu pai teve que ir no meu lugar me representar como padrinho. Então era assim, era um sonhador, né? Eu acho que com 15 anos eu já tive a minha primeira convite para ir para fora do país, para a Itália. Eu fui, voltei, fiquei com 1 mês e meio, voltei. Então assim, eu sonhava muito e corria muito atrás dessa oportunidade. Por exemplo, às vezes eu tinha 13 para 14 anos e tinha um empresário que ia fazer uma observação no interior de Minas ou em São Paulo. Eu falava, pai, eu quero ir. Aí meu pai, caramba, você vai com quem? Eu falei, eu vou sozinho. Meu pai me dava um dinheirinho da passagem, apertadinho, pum, eu ia atrás do meu sonho. Sozinho? Sozinho. Então, assim, Meu Deus. Desde muito cedo, com 13 para 14 anos, eu comecei já a ficar morando embaixo do alojamento, no Barreira, aqui em Bacaxá. Então, você sempre quis ser jogador de futebol? Sempre quis. Meu pai me colocou na escolinha de futsal, que tinha aqui no Xadrez, com o professor Luiz, depois fui pro Campestre, com o Gustavo, mas sempre, desde moleque, sempre fazendo isso. Então, eu lembro que com 9 anos de idade eu tive minha primeira tendinite no joelho, porque eu praticava muito esporte, então eu fazia natação, judô, futsal, futebol society, e o médico falou, tem que diminuir, tem que parar um pouquinho. E com 9 anos eu tive a minha primeira tendinite no joelho. E aí, como é que surgiu essa situação de você ir pro Boa Vista, que é aqui em Saquarema, do lado? Então, o Hérito, que era goleiro na época. E hoje é treinador de goleiro, né? Isso aí. E ele ficou sabendo que ia ter um período de avaliação em Bacaxá. E me convidou. Foi eu, ele mais 2, se eu não me engano. E nós fomos fazer esse período de avaliação ali. E você tinha quantos anos? Já era maior. Tinha 12 para 13 anos já. E fui aprovado no teste e acabei ficando no Barreira ali, né? Fiquei dos meus 13 anos até os meus 16 para 17, na verdade com um vínculo profissional até os 19 anos, mas dali eu comecei, mas só que dali na época do Barreira eu saí dali para fazer teste em outros lugares. Então, por exemplo, eu me destacava no Campeonato Carioca sub-15, mas eu tinha 13 para 14 anos. Aí alguns empresários me pegavam, me levavam para São Paulo, fazer teste na Portuguesa. Aí não passei, aí voltava, aí ficava treinando. Aí jogava mais um ano ali no Barreira, arrumava fazer um teste no Corinthians, por exemplo, que eu fiquei um tempo. Aí não dava certo, fiquei no Flamengo. E foi assim, a minha vida toda era de Barreira para fazer teste nos outros clubes e voltava. Mas ali o Barreira você já ganhava salário ou não? Era só jogar? Só jogar. Eu lembro que eu assinei meu primeiro contrato com 16 anos, aí a lei permite, né, que
que um menor pode assinar um contrato profissional a partir dos 16 anos de idade. E ali eu assinei, na época, o primeiro contrato e pagava um salário mínimo. Na época, acho que era R$ 112, algo desse tipo, assim. Aqui no Barreira? No Barreira. E aí, como é que você vai conhecer o mundo? Quando que isso acontece? Então, aí eu começo a jogar esse campeonato carioca, né? Joguei sub-15, sub-17. Fui dali saindo para fazer teste em alguns lugares, Cruzeiro. E sempre na mesma posição? Sempre jogando de volante. E alguns clubes eu passava, a grande maioria não passava nos clubes, porque imagina, tu é um menino daqui, né, da região dos lagos, do interior, e tu vai fazer teste num clube e tal, fora daqui. Os jogadores que já estão nesses clubes grandes, a ideia deles é que eles não querem deixar ninguém entrar, porque imagina, tá indo para lá para buscar o lugar deles, né? Então eles meio que se fecham, não tocam a bola e tal. E eu era um pouco tímido, era um pouco tímido. Então, na grande maioria das vezes dos testes, eu era reprovado. Ou teve alguns clubes que acabou não acertando financeiramente com os empresários que acabaram me levando. Então, assim, eu fui amadurecendo esse... Você não rendia nada, tipo assim, chegava difícil, não rendia. É difícil. Porque o futebol hoje, é o que eu falo pros meninos que eu conheço, ele é 90% mental. Claro, isso é uma pessoa que tem um dom, que consegue jogar. Se o seu mental for forte, você vai conseguir sobressair se você tem um pouco de talento. O que acontece nessa fase é porque eu não estava habituado a sair da minha casa e ficar um tempo fora e os garotos não tocavam a bola, ninguém me cumprimentava, não me dava um oi, não me dava um bom dia, nada. Então eu ficava numa bolha, ficava num cantinho meio assustado com tudo. Só que tu vai fazendo teste, vai passando e tu vai vendo como é que funciona. Pegando na malíciazinha. Isso, então nos últimos testes que eu tava fazendo, eu já chegava gritando, qual é, rapaziada, tudo bem, como é que tá? E aí? Já tava mais solto. Mas geralmente esse período de avaliação de teste é muito complicado. Eu acho que é quase impossível, acho que não é a palavra, mas é muito difícil um garoto passar nesse tipo de avaliação. Ainda mais assim, vindo do interior é mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Os moleques me chamavam de roceiro, zoavam o tempo todo. Era esse negócio desde pequeno. E com o tempo, o que aconteceu? Eu fiz um campeonato carioca bom, acho que eu tinha para 17 para 18 anos e fui convidado para fazer um período de avaliação na França. Né? E um grupo de empresário veio, fez esse contato e me levou para a França. Você foi com os empresários? 2000. Mas você foi sozinho ou o responsável foi também? Não, foi eu e mais um amigo, mais dois amigos, eu, o Rodrigo e o Dinho, se não me engano. Eu tinha 18 anos, já estava de maior já. Aí chegamos na França, ficamos numa cidadezinha do lado de Paris, chamada Alfortville. No início foi muito bacana, muito legal, a gente tinha um lugar para ficar, a gente treinava, corria em volta do Rio Sena, né? Que depois eu fui, cara, que rio bonito, que rio esse é o Rio Sena, que parte da Europa e tal. Eu falei, pô, legal. Eu lembro que quando a gente não estava treinando, a gente pegava um ônibus que era muito pertinho de Paris, essa cidadezinha. A gente ia lá, ficava olhando a Torre Eiffel, não tinha nem dinheiro para poder subir, para tirar foto e nada, mas a gente estava lá. Só que foi passando o tempo, eu fiz teste em alguns lugares lá, e acabou não dando certo. E meio que largaram a gente lá. Os empresários? Meio que largaram a gente lá. Então a gente tinha dificuldade para dormir e dificuldade para se alimentar. Então era muito difícil. Mas assim, do nada eles não apareceram mais? É porque o que acontece? Tinha um cara que ficou responsável pela gente na França lá. Uhum. Só que esse cara, às vezes, ele tinha um compromisso dele e saía. E deixava a gente na casa sozinho. Às vezes não tinha o que comer. Então o que a gente fazia? Tinha um Carrefour, que era um supermercado que tem no mundo todo, né? A gente pegava o carrinho, colocava os biscoitos, colocava como se estivesse fazendo compra, só que no meio do caminho a gente ia comendo, largava o carrinho e depois ia embora. Então muitas vezes eu fiz isso, o Rodrigo fez isso. E no final o que aconteceu? Eu tinha uma passagem que ela era válida por um ano. Eu tinha, se não me engano, acho que $100, $200 na carteira que eu poderia pagar era uma multa. Pelo menos foi passado na época isso para mim. Só que eu falei, cara, eu não posso ir embora, não tem como ir embora. E com esses $100 eu acabei gastando para poder me alimentar. E a minha mãe não tinha telefone na casa da minha mãe. Então tinha uma vizinha que tinha o telefone, eu ligava uma vez no mês, 2 vezes no mês a cobrar para minha mãe. E falava assim, mãe, ó, se prepara aí, que você está prestes para você poder vir para cá e tal, parará. E eu nem tinha o que comer no outro dia, não tinha nada, porque, pô, eu tava longe de casa. Imagina dessa preocupação para minha mãe. Minha mãe não ia ter condição financeira nenhuma para poder me trazer de volta. Então, realmente foi um momento muito difícil lá para mim, muito difícil. Eu lembro que a gente tinha, aos domingos, lá tinha muito africano, né? Eles jogavam uma peladinha, um jogo assim num campo sintético lá, e a gente jogava bola com o africano. Tinha um angolano, né, que fala português e tal.
E ele falou assim, poxa, cara, tem um cara lá na Bélgica, em Liège, que é um italiano, e pô, ele mexe com jogadores. Pô, você não quer ir lá não e tal. Aí eu falei, tá, mas como é que eu vou pra Bélgica? Ele falou, não, tu vai pra Gare, a estação Aham. de trem em Paris. Meu irmão, compra a passagem pra Bélgica e pra Liège, quando chegar tu desce, o cara vai estar lá. Mas como? Não, eu vou falar com o cara. Aí ele ligou pro telefone no cara e foi. O dinheiro da passagem você tem? Eu falei, não, tem, fica tranquilo. Foi eu e o Paulo, outro parceiro. Só que a gente não tinha dinheiro. Ah, Não tinha dinheiro pra você ir. falou que tinha, mas não Não tinha. tinha, mas eu tinha que dar um jeito de ir. Então o que a gente fez? A gente foi pra Gare, porque o outro brasileiro falou assim, Edinho, lá é o seguinte, tu vai entrar no trem, o trem vai começar a sair, aí que eles vão conferir o bilhete, pô. Mas depois que você estiver dentro do trem, ele não vai parar o trem pra te descer. Ele vai pegar o seu passaporte, vai anotar um negócio, vai fazer você assinar. Aí eu falei, não, beleza. Aí Eu nós, tenho que ir. eu tenho que ir. Aí nós fomos. E foi assim, antes de o trem entrar, ficamos no banheiro, no vagão assim, aí o trem começou a andar, aí nós saímos, sentamos. Aí o cara, falando em francês, eu não entendia quase nada na época. Aí pegou meu passaporte, fez um termo grandão, aí eu assinei, pum, e consegui ir pra Bélgica. Aí na Bélgica, esse italiano pegou a gente lá, eu fiquei, eu acho que uns 2 meses na Bélgica, ficamos na casa dele, ele me levou para fazer teste em alguns clubes, eu fiquei no clube. Aí no final o cara que me levou para a França ficou sabendo que eu estava lá, foi lá, me buscou, eu tive que voltar para a França. Nossa, foi uma loucura. E, e voltando para a França, voltou aquela realidade, né? De não ter nada de novo novamente. Por exemplo, que Meu estava um Deus. frio e não tinha água quente, então água fria direto. E esse apartamento que a gente ficava na França, ele era alugado por esse brasileiro junto com o argentino, que esse argentino jogava no Paris FC, era um time da quarta divisão da França. Só que esse argentino, ele foi transferido, foi jogar em outro clube. Aí esse rapaz que estava lá não tinha dinheiro para bancar o apartamento, então ele teve que entregar. Então o que a gente fazia? A gente saía, entregou a chave, o cara limpou todo, levou todos os móveis, e nós ficamos com uma cópia de uma chave. Então ele falava assim, ó, durante o dia vocês ficam na rua, e na hora de dormir vocês entra e dorme lá. Só que não tinha nada, era chão. Então era mochila. Meu Deus. Ficou assim um tempão assim. E Só tinha então lugar pra dormir. aí esse foi o meu período na França de muita dificuldade. E Mas você passava, nesse período que passava fome na rua, tudo? mas a gente sempre dava um jeito de comer alguma coisa. Sempre dava um jeito. Sempre alguém ajudava. E assim, Sem falar francês sem ainda. falar francês. Um povo francês em si não ajudava não, porque era difícil, viu? Um povo muito frio. É um povo. Tanto que a minha esposa até hoje tem vontade de ir para Paris, eu falo, vamos para qualquer lugar do mundo. Para a França nós não vamos botar o pé. Mas a gente brinca, mas um dia a gente vai voltar lá. Mas é porque eu realmente fiquei com trauma. Eu quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei falando sozinho durante um bom tempo. A minha mãe, tá falando com quem, rapaz? Eu falei, nada não, nada não. Porque o que aconteceu? Chegou uma época na França que os meninos vieram todo mundo embora. E eu continuei na França, sozinho. Sozinho? Sozinho. Nessa situação? Porque o que eu tinha na minha cabeça? Cara, se eu voltar pro Brasil, Acabou pra mim. acabou, eu não vou jogar mais bola. Eu tava para 18, para 19 anos. Então, no final, eu tava pensando assim, eu vou arrumar um emprego aqui. Ah, vou arrumar de pedreiro, sei lá, vou arrumar um emprego, vou me virar aqui. No final, eu tava pensando nisso. Mas aí eu lembro que um dia a gente tava passando assim, tinha um pub assim, tava passando um jogo. E a notícia era, Olympique de Marseille contrata Fernandão. Aí eu, caraca, eu falei, mano, esse cara vai ajudar a gente. Aí o Paulo falou, você tá ficando maluco, como é que esse cara vai ajudar a gente? Nunca viu a gente. Eu falei, não, vai ajudar a gente. Vamos pra Marseille. A gente tava em Paris, pô, Marseille lá do outro lado. Aí fizemos o mesmo esquema, fomos pra Gare, conseguimos pegar o trem, chegamos em Marseille. Aí buscamos informações onde que era o CT, o centro de treinamento do Olympique de Marseille, conseguimos chegar. Aí esse meu amigo já falava francês, né? Ele falou pro porteiro, ó, quando o Fernandão chegar, avisa eles que nós somos amigão dele, porque eu só quero dar um abraço nele. A gente nunca tinha visto o Fernandão. E, e o porteiro, o carro do Fernandão tá chegando. Entramos na frente, ele falou, Fernandão, somos brasileiros, queremos conversar contigo. Ele baixou o vidro. Aí eu me lembro que nós falamos, pô, Fernandão, ajuda a gente aí, pô, deixa a gente fazer um teste aí e tal. E o Fernandão falou, eu aqui não pode entrar, porque os caras não deixam ninguém entrar, mas me espera aí, acabar o treino, eu venho conversar com vocês. Aí beleza. Acabou. Mas pensou que ele ia voltar? Eu vou Então ela perder. eu tava muito determinado. Eu falei, cara, esse cara vai ajudar a gente de alguma coisa. Porque foi muito de Deus, cara. Porque a gente tava em Paris, não tem nada a ver com Marcelo. O que a gente vai fazer em Marcelo?
E acabou o treino e ele foi lá, botou a gente dentro do carro dele, me levou pro lugar onde ele estava morando e começou a perguntar, entendeu O que estava acontecendo o com que estava vocês? acontecendo com a gente. Tal. Eu falei, pô, a gente tá passando muita dificuldade e tal, a gente queria um clube para mim poder fazer um teste. Pô, aí ele falou, aqui no Marcelo é difícil a beça, tem todo um porquê para poder fazer as coisas, e não é assim. Mas eu tô com esse português aqui, que era o intérprete dele, mas ele conhece um time chamado Bastia, fica na Córcega, é uma ilhazinha e tal, que pertence à França, uma região mais quente e tal. Se querem ir pra lá, eu falei, poxa, seria um sonho. Aí botou a gente na Gare, aí nós depois pegamos um avião, pegamos um avião, pá, chegamos no... Aí já começou a ajudar, até Ah, financeiramente, não ajudou. tinha dinheiro pra Tinha nada. nada. Aí consegui, fiquei um período ali de teste, mas ali eu não deu certo. Só que ali eu consegui me passar de volta pro Brasil. Então foi através do Fernandão. O Fernandão me ajudou sem nunca ter me conhecido. Consegui ir pra lá e consegui me passar de volta pro Brasil. Aí eu chego em casa. Com quantos anos já? Eu tava 19? com 19. E lembro que o dia que eu encontrei o Fernandão foi um dia especial, porque foi 11 de setembro de 2001. O dia do No ataque dia das Torres das Torres Gêmeas. Gêmeas. É. E na época eu falei, caramba, vai acabar guerra mundial, não sei o quê. Pá. E eu chego no Brasil, falei, agora deu de bola pra mim, não quero saber mais de jogar bola. Decepcionado, futebol. Decepcionado. Falei, agora acabou. Conversei com meu pai, não, É decidido, é tá a sua bom. escolha e tal. Só que nesse meio termo ainda, antes de... eu contava essa história e às vezes eu não lembrava das ordens que aconteceram, né? E pelo que pareça que eu tô conseguindo lembrar melhor. E quando eu chego da França, eu lembro que eu consegui fazer um período de teste no Flamengo logo em seguida, né? No sub-20 do Flamengo. E eu fiquei acho que um mês e meio no Flamengo. E depois um diretor me chama e fala assim, ó, pega suas coisas, que eu estava na concentração, você não serve para jogar no Clube Regatas Flamengo. Nossa, eu vim embora, eu nunca chorei tanto na minha vida. E qual era o seu time quando criança? Eu eu quando era pequenininho eu era flamenguista, Misericórdia. Aí mas você sempre escuta isso. mas sempre voltado pro Fluminense. Porque lá em casa teve uma figura muito importante do meu avô e do meu pai. Então eu adorava o Fluminense desde pequeno. Porque meu pai era tricolor, meu O avô era avô. tricolor. E eu meio que gostava dos dois, assim. Mas depois desse fato aí, o Flamengo pra mim E ele ficou falou pra assim, na trás. cara. É, E não deu explicação nada. nada. E aí? E aí que eu voltei chorando pra casa. Falei, Meu Deus. agora acabou. Porque no futebol existe essa situação também de idade, né? Assim, já tá com quase 20 anos, já começou a ficar velho. Porque na verdade, por exemplo, eu com 19 anos já acabou o futebol. A pessoa tem que começar cedo. Acabou. Não Era impossível pra você, assim. Impossível. Ainda recebe uma dessa? Aí eu voltei e falei, conversei com meu pai, com minha mãe. E eu tinha dificuldade de contar essa história que aconteceu na França. Porque foi momentos muito difíceis, teve muitas coisas piores ainda que aconteceram lá. E um dia eu cheguei pra minha mãe, contei um pouco pra minha mãe e tal. Mas por que você não me falou, que não sei o quê? Eu ia dar um jeito aqui, sei lá, vendi a casa. Eu falei, mãe, eu achei que não teria como você me ajudar, né? E quando eu recebo essa notícia que foi no Flamengo na época, eu voltei, fiquei muito chateado, e falei, não quero jogar mais bola, vou tentar arrumar um emprego. Foi isso. E olha só como as coisas são, como que Deus é. Eu estava em casa, não queria saber mais de jogar futebol, estava até um pouquinho gordinho. O futebol acabou de Pra todos os mim, sentidos. acabou. Como profissional, como hobby, tudo. Acabou. Tudo. Aí, um amigo meu que mora em Tatiquara, Vaguinho, ele foi de bicicleta lá em casa e falou assim, Edinho, vai ter uma Copa Rio Sub-20 aqui na cidade de Rio Bonito. Vai vir um Internacional, vai vir um Botafogo. A seleção de Araruama tá, mas eu queria que você jogasse na seleção de Rio Bonito. E eu falei pra ele, Vaguinho, cara, não quero saber de bola mais não, cara. Pô, que isso, cara, vim de bicicleta lá de Tatiquara, tô vindo aqui na Praia do Hospício aqui pra te... É longe, pra quem sabe é longe. Aí eu falei, não quero. Ele veio 1, 2 vezes, assim, eu falei que não ia. E eu lembro que teve um dia que ele veio com um rapaz de carro, Dr. Hélio. E ele não desistiu. Não desistiu. E meu pai, eu lembro que uma fala do meu pai foi assim, cara, você já
já lutou tanto, cara. Já teve vários anos na tua vida. O que custa tu ir dessa vez? Se der Tão errado... pertinho aqui. E outra coisa, se der errado, deu, pô. Aí tu para mesmo. E se der certo? Falei, pai, não vai dar. Aí fiquei nessa. Aí, por fim, eu fui. Convencido pelo cansaço? Pelo cansaço, eu fui. E chegando para jogar esse campeonato, no primeiro jogo foi a seleção de Rio Bonito contra o Internacional. Nós ganhamos de 2-1, o time do Internacional, eu joguei super bem. Aí o segundo jogo foi Botafogo, nós empatamos. E o terceiro jogo, seleção geral, nós classificamos em primeira no grupo. E depois nós fomos eliminados no mata-mata pelo União Bandeirantes. E eu tô voltando, e o engraçado é que nesse campeonato, todo mundo ficava junto. Era tipo uma pousada. Todos os times ficavam juntos. E numa volta dessa, o treinador, que era o André Luiz do Inter, e o supervisor, ele me chama o Ademir me chama, você não quer fazer um período de teste no Internacional e tal? Eu falei, cara, que fera, quero sim e tal. E dali eu comecei a acompanhar, o Inter foi classificando, eu já fui em casa, fiz uma mala grandona. Aí o cara, quando me viu, falou assim, o Ademir, falou, por que essa mala é tão grande? Eu falei, não, eu tô indo pra não voltar, nunca mais. Aí, beleza, aí entrei, o Inter foi passando as etapas do campeonato, o Inter acabou sendo campeão, e eu volto para Porto Alegre com eles. E dali começa o meu período de avaliação no Internacional. E aí? Eu com 19 anos. E eu lembro que... Aí já com outra cabeça, né? Já é outro Edinho, já. Mas aí eu lembro ainda que eu tive muita dificuldade no início também, porque eu não participava dos treinamentos. Porque o treinador que me levou, ele quando ele chega em Porto Alegre, ele sai. Ele desce para a categoria sub-17, quem assume é o Lisca, que era outro treinador. Ele não me conhecia. Então, a parte dos treinamentos eu ficava do lado de fora. E eu me lembro que... Olha como que é importante esse período de fazer teste, né? Às vezes não... A vivência, A né? vivência. E eu lembro que vem um massagista do profissional correndo, preciso de 3 jogadores, tá? Um zagueiro, um volante, tal. E só falou com a gente que tava lá de fora. Eu falei, não, tá, os 3 estão aqui, vambora. Aí os meninos vieram falando, Edinho, mas eu não sou meio. Eu falei, nem eu sou zagueiro, vambora. Eu vou jogar de zagueiro, você vai jogar de meio, você vai jogar de lateral. Mas a gente tem que jogar. Vambora, é o treino contra o profissional. E fomos. Uma loucura, assim. Aí chegou, trocamos, eu fui super bem nesse treino. Aí os caras do profissional perguntaram, quem é esse russo aí? Então, de onde você vem, russo? Você tá jogando lá? Eu falei, não, eu tô no período de teste. Na verdade, aconteceu isso. Eu falei, a partir de agora você não tá mais de teste, tá aprovado. Aí eu fui aprovado. O teste foi esse jogo que você entrou esse treino quanto na profissional. loucura. Aí eu fui aprovado. Fiz um contrato de 6 meses. Primeiro contrato da vida. Não, segundo que tinha daqui. Mas eu lembro que eu fiquei dois meses lá, eu fiquei aprovado 2 meses e eu não... Tava difícil pra mim, eu não tinha roupa lá, minha roupa de frio, que era homem, então eles me deram um casaco do clube e tal, e eu fiquei 2 meses e chegou uma hora que eu, não quero, tô aqui também 2 meses, não ganhei R$1, pô. Aí fui cobrar os caras, aí eu lembro que o cara me chamou, tá, você quer quanto nesses 2 meses seu trabalhado? Eu falei, caraca, mano. Ferrou. Vou me basear pelo salário do meu pai. Eu falei assim, tá bom, me dá R$1.500. O cara tirou do bolso e pagou, tá bom, agora para de encher meu saco. E daí eu fiz meu primeiro contrato lá, ganhando R$700. Mas assim, pouco demais, mas pra mim, feliz, né? Por tudo que eu tinha sofrido para poder chegar até ali e por tudo que estava acontecendo. E dali eu comecei aos pouquinhos. Eu comecei a ser titular no Sub-20. Daqui a pouco o Muricy Ramalho no profissional, ele me convida, ele me sobe de categoria, passei pro profissional. Primeiro ano eu já fui campeão gaúcho e foi assim. Em 2004, o Internacional faz uma contratação, para aquele momento, uma contratação de impacto, né, mano? Repatriou um brasileiro que estava jogando na Europa, que era o Fernandão. Me arrepiei. Aí ele contrata o Fernandão chega, gente, tá? Que me arrepiei. Assina o contrato, tá? O Fernandão foi treinar, e na volta do treino eu fiz uma pergunta para ele, falei, Fernandão, você tá lembrado de mim? Aí ele, não. Ele não treinava com você? Não, eu tava no profissional, Mas ele chegou no profissional, mas ele foi o primeiro dia dele no clube. Uhum. Então, quando ele treinou, nós treinamos juntos, só que ele não me reconheceu, eu fiquei quieto. Quando descemos pro vestiário, eu falei, Fernandão, você tá lembrado de mim? Aí ele falou, não, eu sou aquele menino na França que esse menino, ele, caramba, é você e tal, ele me abraçou e tal. E tem essa história nossa, eu fui campeão com o Internacional, fui 3 vezes campeão
gaúcho, campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão da Sul-Americana, campeão da Recopa. E eu lembro que o tema da final do Mundial tinha um motivador chamado Evandro Mota, ele trabalhou até com o Flamengo, com o Jorge Jesus esse último ano, 2019. Então ele sempre trazia algo novo, algo novo antes do jogo, na preleção, para poder motivar e tal. E 2 dias antes do jogo da final contra o Barcelona, ele ele ficou sabendo dessa história minha do Fernandão, me fez contar a história sem falar que eu que era aquele menino, e o Fernandão sem falar que era o Fernandão. E no final ele pergunta assim, tá, mas quem são esse garoto? Esse garoto sou eu. Quem que é o cara que ajudou? O Fernandão. Ele fala, e hoje eles estão juntos para se tornarem campeões mundiais. Cara, foi surreal. Eu olhava pro lado, todo mundo chorava. E foi um momento muito, muito, muito impactante pra gente. E o Fernandão, ele veio a óbito há uns anos atrás, num acidente de helicóptero. Eu não consegui nem no enterro, porque ele foi um cara muito especial na minha vida. Tanto nesse momento da França, como um momento no internacional. Porque ele era o capitão, ele era o líder, era um cara muito bem resolvido. Ele orientava todo mundo. E realmente foi um momento muito difícil para mim. Porque o Fernandão era o cara que, no momento mais difícil da minha vida, estendeu a mão dele. Sem te conhecer, sem nada em troca. Sem nada. Tem uma última entrevista dele, do Fernandão, se eu não me engano, a última entrevista do Fernandão, ela está no YouTube, parte 3. É do 25º minuto ao 26º, 27º, que ele fala dessa história. Né? Ele se emociona, ele chora. E realmente foi um momento muito, muito, muito marcante na minha vida. E quando vocês ganham o título, no caso que a equipe foi motivada com uma história sua, o que passa na cabeça? Uma coisa muito, muito louca na minha cabeça, porque assim, na véspera do jogo, eu fiquei muito nervoso. Muito nervoso, porque, mas então, já contra o Barcelona. O Barcelona, um ano fantástico. O Barcelona ganha de todo mundo, Deco, Ronaldinho Gaúcho, Xavi, Iniesta. E eu tava muito, muito nervoso. Falei, cara, vai ser difícil e tal. Mas chegou uma hora que, antes de dormir, eu lembro que eu conversei com Deus e falei, Deus, cara, eu preciso ter tranquilidade, eu preciso desfrutar desse momento. E Deus me fez lembrar de todo momento da minha vida para poder chegar até aqui. Porque eu não estava ali de paraquedas, porque ao decorrer do tempo eu fui me preparando, degrauzinho por degrauzinho, dificuldade por dificuldade. Então, naquele momento, eu estava muito preparado. E uma das coisas que eu lembrei foi da época do menino, que eu jogava no xadrez em Araruama, na época que eu jogava no 15, aqui no campo do 15, com o Adilson, que era o treinador. Então, assim, eu fui lembrando de cada etapa na minha vida. Eu falei, cara, não tem como dar errado. Esse momento é meu. É meu. Esse momento é meu, eu preciso vencer, eu vou vencer. E quando o Evandro Mota ainda usa esse momento ainda, né, contar a minha história toda para esse momento, eu falei, cara, não tem como dar errado. Isso tudo aconteceu, tudo que eu passei na minha vida foi para chegar até aqui, para chegar nesse momento. Então eu estou muito preparado. Então eu brinco com os meninos que eu falo assim, se soltasse um leão lá, eu com uma faca de cortar pão, eu arrebentava o leão, né? Assim, porque a gente estava muito preparado para aquele momento. Mas foi a primeira vez que você, tipo assim, acredito que grandes ídolos seus deveriam estar ali. Assim. Foi o primeiro momento que você encontrou, assim, um Ronaldinho Gaúcho, de jogar, assim? Eu, na verdade, eu tinha... Eu lembro que eu era moleque, minha mãe comprou para mim no meu quarto, tinha um armáriozinho, né? E tinha um espelho. E eu me via, por incrível que pareça, eu me via jogando no Maracanã lotado. Cara, o meu sonho é jogar no Maracanã. Isso eu com 13, 14 anos. Eu me via a torcida adversária me xingando, eu me via a minha torcida me aplaudindo. Eu me via. Eu falei, cara, eu vou viver isso. Só que não esperava que ia ser tão difícil, né? Mas eu me via. Então, assim, a minha primeira, assim, que eu falei, consegui me tornar jogador de futebol foi no Internacional, quando eu consigo jogar um clássico, que é o Grenal, né? Tem alguns jogadores, os jornalistas falam que é o maior clássico do futebol brasileiro. Então, ali com 60 mil pessoas ali, eu acho que... É o Inter e Grêmio. Inter e Grêmio. Então, ali falei, opa, cheguei. E foi a minha primeira dificuldade, assim, de lidar com essa pressão, lidar com esse estresse todo. E o Maracanã tá voltado? E tá voltado o estádio? Lotado. 60 mil pessoas. E nós fomos campeões. Então, foi assim,
esse processo todo que eu passei foi me preparando, sabe? Eu tenho uma passagem bíblica que eu estava até conversando com a minha esposa esses dias e não deixa, na verdade é uma história, né, que fala sobre Davi, né? Que a preparação que Davi teve até chegar a derrotar o gigante, né? Então Davi, antes disso, ele se preparou com um leão, né? Ele teve que matar o leão. Depois ele teve que matar um urso para depois ele ir pro derrotar o gigante. Então o que aconteceu na minha vida foi isso. Foram várias etapas. Primeiro eu tive que matar alguns leões, matar alguns ursos para poder chegar a esse gigante, né? Davi, quando ele olha para o gigante, ele não fala que ele é um gigante, né? Ele fala que ele é um incircuncisado. E assim, o Davi viu no gigante, não tem como errar ele. Eu vou matar ele. E trazendo para minha vida foi isso. Quando eu cheguei, né, nesses momentos difíceis da final, eu falei assim, não tem como dar errado. Eu tô preparado Eu para estou isso. preparado para isso. Então, é assim. E eu agradeço muito a Deus por ter passado esses momentos, porque eles foram muito especiais para mim, muito especiais. Importantes. Muito importantes. Me fortaleceram bastante para poder dar valor às coisas. Então, acho que falar para você assim, Edinho, você queria ter passado tudo isso? Não, porque foram momentos muito duros. Tem coisas que eu passei na França que eu tenho até vergonha de falar, mas foram momentos duros, momentos difíceis, né? Você, de repente, não ter o que comer, você não ter um lugar macio para poder repousar a cabeça, para poder ter um sono, acho que isso aí é muito complicado. Mas, enfim, no final, Deus me abençoou demais, as coisas aconteceram e feliz pela minha carreira. Depois do Inter, eu voltei para a Europa, joguei um ano na Itália. Você ficou no Inter por quanto tempo? Fiquei de 2002 até 2009, janeiro de 2009. Por esses 7 anos. Esses longos tempos aí. Depois eu fui para a Itália, joguei no Palmeiras, depois do Palmeiras joguei no Fluminense 3 anos. Como é que foi jogar no Fluminense? Então, a única coisa que eu fiquei chateado é porque não deu tempo do meu avô me ver jogando no Fluminense, né? Ele acabou falecendo, mas meu tio era tricolor, meu pai é tricolor, então foi um momento muito especial na minha carreira. Eu lembro que não tinha um dia que eu não ia feliz para os treinamentos, por poder estar realizando esse sonho, né? E quando a gente consegue conquistar o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro, realmente foi um dos títulos mais importantes, né, junto com todos os outros, mas que ficou marcando pela minha família, pela história da minha família toda se tricolor. Mas quando você assina o contrato com o Fluminense, tem um lado emocional também? Muito. Primeiro que ia ficar mais perto de casa. Porque na verdade eu estava no Palmeiras e o Muricy ele me subiu profissional do Internacional e depois ele me leva pro Palmeiras. Eu estava na Itália e o Palmeiras me compra. Só que logo assim que eu chego, o Muricy sai do Palmeiras. Aí o Muricy assume o Fluminense. E com 6 meses de Palmeiras, o Muricy, Edinho, vou te levar pro Fluminense, tá a fim de vir. Eu falei, pô, meu sonho, minha família toda tricolor. E não consegui ir em 2010, não acabou não indo. Então consegui chegar em 2011. Então teve esses 6 meses de angústia, assim, de esperar para poder ir. E acabou dando certo. Então quando eu realmente assinei o contrato, eu lembro que eu chorei muito, fiquei muito feliz, porque eu falei, cara, vou jogar no Rio, vou jogar no meu estado e tal. Meus amigos todos próximos e tal. Vários amigos iam acompanhar treinamentos, vários amigos iam acompanhar os jogos. A minha família, a mesma coisa. Então, realmente foi um momento muito, muito especial, muito especial. Do Fluminense, vai para onde? Aí do Fluminense eu vou pro Grêmio, vou pro rival. Foi meio difícil. Mas você foi vendido? Não, acabou meu contrato com o Fluminense. Eu tinha a opção de renovar mais um ano, acabou não dando certo, questão financeira, e acabou eu indo pro Grêmio. O Grêmio fez uma proposta e eu fui pro Grêmio. Tinha a possibilidade de voltar pro Inter, né? Eu abri mão de muitas coisas para poder voltar pro Inter, mas no final o presidente na época não quis, e eu recebo um convite, que foi um contrato de 2 anos, de um valor financeiramente bom para mim, e eu acabo indo pro Grêmio. E aí? No início foi difícil, né? Teve... essa idolatria que o Inter tinha com você... Até quando a minha contratação, todo mundo me respeitava bastante, mas aí tem uma fala minha que na polêmica. Eu criei uma grande polêmica, né? O que aconteceu? Eu era muito amigo do Kleber Gladiador, né? Eu joguei com ele no Palmeiras, joguei com ele no Curitiba, e joguei com ele no Grêmio. Então, ele tinha uma rixa com o treinador na época lá, e o treinador acabou afastando o Kleber. E eu, por ser muito amigo do Kleber,
por frequentar a casa dele direto, acabou respingando em mim e ele me afastou. E eu perguntava por que eu estou sendo afastado, e ninguém me explicava por que eu estava sendo afastado. E foi um momento muito difícil. Então, por exemplo, os treinamentos, eu só poderia treinar de 1 até 1h40 da tarde só, no Grêmio. E no horário alternativo, sem ter convivência com ninguém. Então foi um momento muito complicado. Eu fiquei 6 meses assim no Grêmio, só treinando separado, assim, só treinando. E Parece uma punição. e eu lembro que aí o treinador que estava saiu, aí o Roger Machado assume o Grêmio e tal, e ele falou, pô, Edinho, todo mundo gosta muito de você, você quer voltar? Eu falei, poxa, meu sonho é poder voltar e tal. Aí eu voltei, e eu lembro que nesse período que eu estava afastado, poucos clubes queriam me contratar, sabe? Eram clubes de menores expressão e tal, e naquela época eu achava ainda que eu tinha condição de jogar num grande clube, e acabei não indo. E passei um momento muito difícil, muito complicado. E só que o Roger me dá essa oportunidade, eu volto. Primeiro jogo eu jogo contra o Santos, o Grêmio, eu acho que muito tempo sem ganhar do Santos na Vila Belmiro, a gente ganha de 2-1. E depois tem um Grenal. Tem um Grenal. E nesse Grenal a gente ganha de 5-0 do Inter. E tava já estipulado que depois do Grenal quem daria a entrevista seria eu, porque tem todo um cronogramazinho que o assessor de imprensa fala, ó, depois do jogo tal, quem fala, a matéria, tudo. Tem tudo isso, não é só o tem, repórter não chega aqui. Para fazer a matéria no outro dia, no tá. dia seguinte. E eu estava escalado e eu fui dar a minha entrevista. E eu fui muito mal nessa entrevista. Eu já pedi desculpa e tal. O que eu falo? O cara me pergunta sobre o momento que eu estava passando no clube. E eu começo a contar a minha história toda. De tudo que eu treinei afastado, que eu estava com princípio de depressão, porque eu não conseguia jogar bola, por tudo que tinha passado desde o início da minha carreira. Isso já com quantos anos? Já estava 20... por aí, acho que uns 30 anos, alguma coisa assim. Já estava bem... 29, 30 anos, por aí. Só pancada, né? Só pancada. E o que aconteceu nesse momento? Me fez lembrar de tudo que eu passei no início. Então eu fiquei tá ficando meio maluco, meio depressivo, assim. Não queria sair de casa, não queria fazer muita coisa. E o que acontece? O que me salva, eu conheci uns amigos do interior, de Capão da Canoa, região de praia que tem lá. E comecei a pescar, que eu gostava de pescar. Então eu treinava de 1 a 1h40, pegava o carro, andava 1 hora na estrada, ia pescar e voltava de novo. Então as coisas foram melhorando, mentalmente eu fui melhorando. E o Roger me chama, tá? Acontece isso, ganhamos o Grenal. E eu conto essa história toda, de tudo que aconteceu. E eu vou muito mal porque eu falo assim, eu trocaria todos os títulos que eu tenho por esse momento que eu estou vivendo agora. Então, assim, quando eu falo trocaria todos os títulos que eu tenho, eu falo trocaria o Campeonato Brasileiro pelo Fluminense, fui campeão pela Série B italiana. Todos os títulos anteriores. Todos os títulos anteriores. Só que o cara coloca... Pelo momento de vida que você estava vivendo. Entendi. Eu fui muito mal, eu não precisava ter me colocado desse jeito. Só que o cara na chamada, ele colocou assim, Edinho, troca o título mundial pelo 5-0. Putz! Entendeu? Aí a torcida do Inter é pancada. Se tu for pegar a matéria, tu for ler a matéria toda, é toda voltada para isso. Mas eu fiz uma entrevista agora há pouco tempo, pedindo desculpa, pedindo perdão e tal. Tem alguns torcedores do Inter que aceitaram, tem outros que não, né? Mas eu sei que eu fui muito mal em relação a isso. Inclusive tem até um programa agora que eu estou para ir agora lá no Sul, que é bem legal. Tudo da Garbi, a gente quer bater sobre essa pauta também, para poder trazer à tona de novo e tal. Porque eu agi muito de coração, assim, para poder falar, assim. Você, então, no momento, você não pensou nem no 5-0? Não, eu te juro que não. O meu negócio, a minha história era para contar tudo que eu vivi ali. Foi tão bravo que eu consegui voltar. E depois desses jogos, eu consegui renovar mais 2 anos com o Grêmio. Entendeu? De contrato. Então, assim, eu tava morto e ressurgi de novo, mais uma vez, entendeu? Só que eu fui muito mal, muito infeliz. Eu poderia falar do momento que eu estava passando, eu não precisava falar dos títulos todos e tal. Mas agora eu creio que as coisas com o tempo estão se ajeitando lá no Sul. Quando eu vou no Sul, eu saio na rua, as pessoas tiram foto comigo, tanto a torcida do Grêmio quanto a torcida do Inter. Então as coisas ao seu tempo vão se ajeitando. E aí você sai do Grêmio com quantos anos? Eu saí com o Grêmio com 32, 31, 30. Fui para Curitiba. Aí joguei 1 ano e meio no Curitiba. Aí do Curitiba eu fui pro CSA de Alagoas. Um dos clubes fantásticos que eu joguei na minha vida. Joguei 3 meses. É um clube de menor expressão que eu joguei dentro da minha carreira.
Foi o clube do meu menor salário na minha carreira toda, mas foi um dos melhores clubes que eu joguei na minha vida, porque foi lá que eu consegui me aproximar de Deus, foi lá que eu consegui ter esse encontro com Cristo verdadeiramente, do que comecei a entender o que realmente Deus, o que Deus é. E foi momentos especiais, especiais. Lá a gente, toda véspera de, tá concentrado, vai ter um jogo no sábado. Por exemplo, na sexta-feira, os jogadores se encontram no hotel depois do treino, para poder descansar e tal, e a gente tem uma reunião entre só atletas. Então ali a gente ora, conversa sobre Legal. futebol e tal. A gente tinha essa reunião ali. E na época tinha o Daniel Costa, que era um dos capitães lá do CSA, e a gente resolve criar um gol, que é gratidão, oração e louvor. O que a gente fez? Essa reunião nossa, que era só para atletas, nós tiramos isso e uma vez no mês, 2 vezes no mês, a gente fazia uma reunião no hotel e abria para o público, para poder falar de Jesus, para poder falar de algo assim. Que E, legal. e realmente foi, primeira vez foi muito bacana. Acho que foram mais de 20 pessoas, ou 15 pessoas aceitaram a Cristo. Deu mais de 300 pessoas, 300 e poucas pessoas. Então, assim, foi um momento muito especial, assim, pra gente. E começamos ali. Eu lembro que eu recebi a proposta para ir pro Ceará, eu falo, não, como é que eu vou? Tô vivendo um momento muito especial na minha vida e tal. E acabou saindo do Ceará, o gol continuou durante um certo tempo lá. Aí eu vou pro Ceará, nos primeiros 6 meses eu não consegui botar o gol de novo em prática, mas aí no outro ano eu consigo fazer, também foi muito legal. Teve mais jogadores envolvidos no processo também lá. Teve várias pessoas também que aceitaram a Cristo também através desse gol lá. E foi muito bacana. Você vai Só mudando a vida das pessoas. mudando a vida das pessoas. Aí eu venho pra sair de lá e fui pro Vila Nova. Aí fico 4 meses no Vila Nova. Já tô com 37 anos. E ali eu tinha mais um ano de contrato. As coisas acabaram não acontecendo muito bem no Vila Nova. O time acabou sendo rebaixado. Teve um ponto-chave também que me ajudou também a parar de jogar bola, porque teve uma invasão dos torcedores no CT. Mais de 100 caras invadiram o CT com um pedaço de pau e pedra. E Revoltado com o com o time. time para bater a gente, botaram a gente num canto, pegaram nosso goleiro pelo pescoço. Meu Deus. A nossa sorte foi que tinha um policial lá, puxou a arma, deu tiro pro alto, aí conseguiu apaziguar um pouco. Teve muitos disputas de jogadores nesse ano que foram embora, que não queriam ficar lá, foram ameaçados e tal. E eu ali também eu resolvo parar. Ali eu parei, eu tinha mais um ano de contrato ainda. Né? Eu resolvi parar de jogar bola e tal. E foi uma decisão difícil, parar? No início, eu parecia que estava muito convicto, assim, sabe? Falei, tudo terminado, acho que deu. Acho que a idade está chegando, está mais difícil. Por exemplo, eu jogava, meu rendimento no domingo era muito top. Só que a Série B tu joga terça e sexta. Então tu joga terça em Goiânia e tu vai jogar sexta lá no sul. Então, viagem, e às vezes eu não conseguia recuperar ainda. Meu corpo não recuperava ainda. Então, por exemplo, terça-feira eu tava com o tanque cheio para jogar. Aí na sexta-feira o tanque tava pela metade. Na outra terça tava vazio, não conseguia correr muito. Então realmente foi um tempo que eu parei e falei, não, tem que parar mesmo, chega, não deu. Mas no início, no primeiro mês foi muito legal, nós curtimos, passeamos bastante e tal. Depois que meus filhos começam a voltar para a escola, que começa a bater um desespero, porque eu falo, e agora, o que eu faço? Que fica à toa. Aí eu, motorista, né, comecei, pá, tal, levo. E a gente, e a minha esposa, conversando com a minha esposa, eu tive uma ideia de fazer um gol. Cara, eu queria fazer o gol igual eu fazia lá. Queria pegar um centro de convenção aqui, a gente trazia um cantor gospel e tal. Evento maneiro mesmo. Porra, era muito top, a gente sempre fazia isso, queria fazer aqui. Só que aqui eu falei, cara, mas sozinho fica difícil e tal. Foi quando eu tive a ideia de fazer o gol voltado pro futebol. E foi onde que o Polatti, que 100% patrocinou o projeto Gol no Campo do 15, com bolas, uniformes, ajudou bastante também. Eu também, né, coloquei dinheiro também, mas o Bolatti ajudou, foi um cara muito especial nesse processo. E ali eram 150 crianças. Às vezes as pessoas, eu chego a me arrepiar porque às vezes as pessoas não têm importância, não sabem da importância desse projeto. Eu lembro que veio uma mãe com o filho dele, com um filho, acho que tem 12 ou 13 anos, trouxe um pino de cocaína vazia, assim, na mão, aí falou assim, Edinho, ó, isso aqui é
é o que meu filho vendia, onde ele mora. Hoje ele não... Isso em Araruama. Isso ele não vende mais. Eu tô fazendo um trabalho que eu tô tirando a licença B de treinador, né? E um dos meus trabalhos eu conto essa história, né? Eu coloco o Projeto Gol, falo desse exemplo da mãe e tal. Porque realmente me chamou muita atenção. E eu queria muito ter apoio aqui na cidade de Araruama. Pô, correr atrás para, sei lá, a prefeitura, alguém poder ajudar e tal. O único cara que me deu a mão foi o Polatti. Não teve, né? Eu tô aqui não, foi o único cara que estendeu a mão. Então, por exemplo, eu tinha um campo do 15, que o rapaz que estava lá na época deixou ficar de graça. Aí trocou, veio outro cara e já começou a me cobrar dinheiro. Então, eu tinha professores que, pô, os caras precisam trabalhar, os caras precisam ter um retorno. E começou a ficar pesado. Aí eu falei, não, então eu vou fazer uma escolinha de futebol, paga, vou cobrar um valor simbólico ali para pelo menos eu... Tem alguma coisa... Pra, pelo menos para tentar receita. Pagar o campo, para pelo menos pagar o professor, fazer alguma coisa. E realmente foi muito difícil. É muito difícil. Fazer as coisas que era... Olha, eu sou de Araruama, sou apaixonado por Araruama. Eu, quando eu fui campeão da Sul-Americana, eu era o capitão. Eu levanto o troféu e coloco 100% Araruama. Porque eu gosto de Araruama, eu amo Araruama. Mas fazer as coisas aqui em Araruama é muito difícil, cara. Você ajudar as pessoas aqui em Araruama é muito difícil. Parece que ninguém tá preocupado com isso, ninguém se importa com isso. Ninguém se importa em ajudar o outro. Ajudar. E tipo assim, ó, eu vou te ajudar, mas com outros olhos. Com outros olhos, pensando... Que é sempre vantagem. Vantagem, é muito difícil. Né? E eu lembro que eu saí do campo do 15, fui pro campo do Areal, o Polatti precisa pintar o cara, vai ficar no campo se pintar o campo. O Polatti foi lá, as tintas de novo, mais uma vez, era meu parceiro. Só que eu tive que ir pro Rio, porque a gente tem os nossos projetos lá, eu tenho o outro projeto agora de ser treinador, me preparando muito para ser um treinador. Eu acho que eu tenho muito perfil, estou fazendo os cursos da CBF, fiz curso de intermediação, fiz curso de análise de desempenho, estou fazendo outro curso agora da licença B, né, que me dá... com essa licença B eu consigo ser treinador de categoria de base, depois eu vou iniciar a licença A para poder estar apto para poder ser treinador da equipe profissional. Então, assim, teve os outros projetos que eu tive que focar e o projeto aqui ficou... Vai focar na sua vida, na minha vida. E porque se eu tenho... Qual era a minha ideia? Vou startar aqui esse projeto Gol, vou iniciar, vou ficar direto. Eu que dava treinamento todos os dias. Eu, o Hélito, o Marcelo, a gente ficava aqui todos os dias. Depois deixo alguém. E depois eu vou, a prefeitura, imagina se a prefeitura tem um professor de educação física, ele vai ficar 1 hora aqui, não sei isso, como é que seria organizar isso. Mas, era fácil. Bota patrocínio da prefeitura, sei lá, faz. Ajuda. E o que eu poderia ajudar? Eu trazer um olheiro do Flamengo, olheiro do Fluminense, do Vasco, tal, meu nome, então trago e levo. Por exemplo, com isso tudo, eu peguei um menino de Silva Jardim, levei um menino para o Fluminense. O moleque tá até hoje lá, cara. Que legal. O moleque tá lá de Silva Jardim. Um moleque simples, um pobre, mas que tá lá. Hoje ele ganha um saláriozinho que o clube dá para ele de R$900, um menino de 14 anos de idade, mora dentro do CT do Fluminense, faz todas as refeições. Já tá com outra cabeça. Tem direito a tudo, psicólogo, a parte de dentista. E é outra cabeça, né, de um adolescente, muda completamente. O menino se cumprimentava, oi, tudo bem? Era um bichinho do mato, assim, podendo falar. Hoje o menino, descolado. Já tá no colégio, estudando com os outros menininhos lá. Então, assim, a ideia desse projeto não era formar jogador. A ideia não era essa. A ideia era tentar formar o cidadão. Qual a ideia do meu projeto? O projeto era o pobre e o rico, classe média, todo mundo junto. Porque, não tem divisão. Porque o pobre, se ele ficar prestando atenção do ambiente dele onde ele vive, vai ter, de repente, o traficante, vai ter um cara lá que ele pode se espelhar nesses caras, porque os caras vão, de repente, chegar numa moto e chegar... É fácil, né? É fácil. Agora, quando ele tá no outro ambiente, onde tem pessoas que, teoricamente, têm uma condição de vida legal, que chega de carro, aí ele vai perguntar, o que teu pai faz? Meu pai é advogado. Pô, que legal, cara. Então, por isso que ele tem as coisas. O teu pai é o quê? Meu pai é dentista. Caramba, que legal. Então, assim, a classe média poder ver também a dificuldade do menino. Ter mais empatia, né? E poder ajudar, se um dia puder, outra pessoa. Entendeu? Então, assim, a ideia do projeto era isso. Eu não poderia rotular o projeto só para pobre, ou senão, não, era para todo mundo. E foi muito bacana. Minha esposa me ajudou o tempo todo, a gente criar tudo. As crianças foram muito rápidas, né? As inscrições foram muito rápidas. Muito rápido. Deu 150, eu tive que travar, porque não tinha condição, não tinha como treinar.
E eles só tinha liberado o campo, só liberaram o campo para mim 2 vezes na semana, para não poder estragar e tal. Então, assim, foi um tempo muito legal. Eu confesso que nesse tempo aí, quem estava sendo ajudado, na verdade, era o contrário. Em vez de eu estar ajudando, eu estava sendo ajudado. Porque cada dia ele vinha com uma história. Eu lembro que chegou um menininho para... E a gente sempre, antes dos treinamentos, a gente reunia todo mundo, a gente falava um pouco, dava alguns conselhos voltados para a droga, de que, porque ele teria que ser um bom filho, um bom aluno, a gente cobrava isso tudo, tinha que estar estudando. Eu lembro que chegou um menino que falou assim, tio, eu queria orar antes do treino. Eu falei, não, pode orar. Aí ele falou, eu lembro como se fosse hoje, querido Deus, queria agradecer a Deus por esse momento aqui, que você venha abençoar esse projeto, que você não deixe esse projeto acabar, que você possa abençoar a vida dos professores e tal. Eu falei, cara, que fera. E uma das coisas, quando o projeto termina, eu fico frustrado por isso. Porque tinha crianças ali que estavam nesse processo de mudança. As mães davam. Lembro que teve um treino que eu só deixava beber água quando eu autorizava. Porque até para ter uma disciplinazinha. E o menino saiu do campo, foi beber água, deu uma dura nele. Quem deixou você beber água? Pode voltar aqui, que não sei o que. Falei bem firme assim. O menino deve ter uns 14 anos. Aí, beleza. Acaba o treino, tá a mãe. E o menino me esperando no portão. Eu falei... Peguei pesado. Peguei pesado. Acho que a mãe vai... mas na verdade a mãe me chamou e falou, Edinho, olha só, ele tá assim, ele só quer saber de videogame, só quer saber de celular, ele não para um minuto, não escuta ninguém, não tem horário para nada, pode pegar ele no pé, que não sei o que, não, pode deixar. Então assim, tinha essas coisas todas por trás dentro do projeto do Gol. E quando ele termina, realmente eu fico muito triste, porque faltou apoio, sabe? Faltou muito apoio. O projeto era para tornar cidadãos melhores. Isso aí. Dar disciplina. Isso. E por que não formar um atleta como formou esse menino que está no Fluminense? Claro que ele não participou do projeto do Gol, porque ele é de Silvio Jardim, mas foi através desse projeto, foi um amistoso que nós fizemos o Gol contra o pessoal lá de Silvio Jardim, que ele foi visto. Então, a ideia era essa. Aqui, por exemplo, hoje tem vários meninos do projeto do Gol que estão no Sampaio Corrêa jogando, no Sub-12, Sub-13. Então, assim, eu fico feliz por isso, porque eles tiveram um pontapé ali nesse projeto de campo comigo. Mas você ainda tem vontade... que quando tá no nosso coração, ele nunca morre, né? Assim, tá ali ainda. O meu sonho era que continuasse esse projeto aqui. O meu sonho era que continuasse. Só que, claro que às vezes eu não vou poder estar muito aqui por causa da minha vida e tal, mas vira e mexe tá aqui, tá olhando, podendo estar trazendo pessoas aqui para observarem ele, para eles poderem estar disputando de repente uma Copa Zico. Eu tinha conseguido para poder disputar uma Copa Zico. Pô, lá no Rio, que fera, jogar contra os grandes, jogar contra todo mundo. Só que... Aí vai que alguém olha, né, tem uma oportunidade da vida. Então, por exemplo, eu tinha comentado com o Polar e falou, não, Edinho, fica tranquilo que em relação ao ano a gente faz uma correria, eu conheço alguém, então tô tranquilo. Então os meninos iam, tudo certo, só que fica difícil, pô. Imagina, o Polar te ajuda todo mundo aqui. Imagina ficar nessa responsabilidade só ele. Foi algo surreal. Se eu tivesse o apoio, não sei se era da prefeitura, não sei de quem, eu acho que seria algo... A prefeitura é melhor, né? Pô, Secretaria de Esporte, né? Mas não tenha dúvida. A minha briga toda era essa. Até porque temos um estádio aqui do lado, fechado. Então, prefeitura, se alguém for ver... Vê com o pessoal do Guanabara aí, né? O estádio está fechado. Por que a prefeitura, né? Não dá um jeito aí de alugar, arrendar e voltar o fomento do esporte na cidade? Cara, eles estão fomentar isso, né? Eles estão com um time hoje que é muito fera, tá com o Araruama. O Araruama tá aí. Futebol Clube. Tá na liderança do campeonato Tem até um ano no meio também, né? Variar, né? Se a gente não tiver também... Não vai. Gente? Tem que estar lá. Eu tava conversando com os caras têm muita dificuldade, cara. Eu lembro que eles me conversaram, Edinho, preciso que você me dê uma ajuda, vamos fazer, tá, como é que funciona? Cara, os caras estão fazendo na paixão mesmo. Na raça, são 3 médicos apaixonados por futebol. E Paulo agora. 4. Agora juntou com outro maluco, que é apaixonado por futebol e apaixonado em poder ajudar as pessoas. Então, você pode ver, ó, o Paulo entrou ali e o time já tá na liderança. Ano passado, eles subiram de série. E esse ano tem tudo para subir de novo. Precisa Mas falta incentivo, sim. Muito. Cara, olha só. Aqui em Araruama tem vários caras aqui que têm condições de poder ajudar. Muitas pessoas. E principalmente a prefeitura, pô. Eles têm uma verba, pô, que é destinada pro esporte, ao esporte. Então, se pega essa verba
E destina para onde ela tem que ser. Que tem que ser. Verdade. Eu não sei o que faz, não quero saber, né? Não é meu ponto, mas tem. Se não tivesse assim, não, é impossível tirar. Não, mas tem incentivo ao esporte. Então, é isso. Acho que para Araruama falta só isso, cara. Falta querer voltar para ele. O problema é que eu creio que para a gente ter uma cidade melhor, para a gente ter um estado melhor, um Brasil país melhor, precisa investir lá no início. Mas é verdade. Entendeu? Num bairro melhor, que aí o município vai tudo melhorando de pouquinho. É isso aí. Eu acho que basicamente seria isso. Mas é difícil. As minhas orações que eu peço a Deus que essas pessoas possam acordar um pouquinho, voltar para isso. Abrir a mente. Não só para o futebol, tem todo outro esporte. Nós temos a orla aqui, temos essa lagoa maravilhosa aqui, fazer várias... Que é melhor do vento por conta do kitesurf. Tudo, várias etapas de futebol, né? Etapas de vôlei, dá para fazer tudo aqui, cara. Então é isso. Araruama eu tenho convicção de que daqui a alguns anos vai se tornar uma referência, quem sabe, né, nesses esportes todos. Basta ter uma pessoa certa ali com a mentalidade com vontade, certa. Basta ter vontade. E Edinho, me conta pro seu futuro. Você está fazendo seus cursos para ser técnico? Você pensa em alguma coisa? Já tem alguma coisa aí em mente? Então, eu um tempo atrás estava trabalhando numa empresa, né, que chama Sete Braga Esporte, que era filho do Abel Braga, né? Qual a relação? O que o Abel Braga representa para você? O Abel é um paizão, né? O Abel foi o cara que eu fui campeão com ele no Inter, nesse tempo todo que eu vivi no Inter, fui campeão com ele também no Fluminense, sempre esteve do meu lado. Foi um cara que me ajudou muito, me orientou muito. E eu sou muito grato a Deus por ter colocado ele na minha vida. Porque nos momentos mais difíceis da minha carreira, às vezes de oscilação, de não jogar tão bem, ele foi um cara que acreditou muito em mim. E eu paro de jogar bola e fui trabalhar na empresa do filho dele, que chama Sete Braga Esporte, que é uma empresa de representação de atletas, empresariando atletas. Fiquei ali, eu acho que 1 ano, e depois desse 1 ano eu vi que não era o que eu queria. Meu negócio é campo, meu negócio é... Seu negócio não é empresarial? Não é, eu gosto de sentir o cheiro da grama, meu negócio é ali. Gosto de dar treino, vivi muito tempo ali, então... E comecei a me especializar, preparar, fazer cursos para ser treinador, decidi em ser treinador e estou terminando o curso da CBF, da licença B, e acabei de receber um convite para ser treinador, né, de uma equipe do Paraná, para trabalhar no Maringá especificamente, para ser o treinador do Sub-20, vai disputar a Copa São Paulo agora, em janeiro começa. Então assim, estou muito feliz, eu sei que é tempo de tudo, para tudo, eu estou respeitando o meu processo, mas eu me sinto muito preparado para esses novos desafios. E essa temporada, então, de janeiro já começa com você? Começa comigo. Na verdade, eu acho que eu tô indo no meio de novembro, já estou indo definitivo para poder conhecer os treinamentos, né, para começar já a treinar, porque a competição ela é uma competição curta, né? Joga um dia sim, um dia não, são do dia 2 de janeiro, ou 6 de janeiro, até dia 25 de janeiro, né? Se você for passando de fase, né? Então é uma expectativa muito grande e eu me sinto muito preparado para isso, né? Eu sei que eu preciso dar esse primeiro passo e chegou numa equipe boa, uma equipe que é um clube empresa, uma equipe que ano passado foi vice-campeão paranaense profissional, né? Esse ano vai disputar a Copa do Brasil, vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Então me sinto muito, muito feliz por essa oportunidade. E qual é o maior desafio que você acha? Olha, nesse processo. E agora, né? O que acontece? O jogador de futebol, quando ele termina, ele tem que botar um ponto final e entender que ele está iniciando algo novo. Então, eu estou no início desse ciclo da minha vida novo. Mas me sinto muito preparado. Mas eu acho que a grande dificuldade de um treinador é gerir pessoas, gerir grupo. Né? Eu acho que... É uma pequena empresa. É isso aí. Então, eu estou me preparando para esses novos conteúdos, estou assimilando muito bem. E é essa missão, de tentar de passar algo novo para essa molecada também, para essa garotada, porque uma coisa eu vou poder passar para eles que eu vivi. Então, acho que quando você passa algo que você viveu... Experiência de vida, né? Você vai passar com naturalidade, com tranquilidade. Então, assim, a minha ideia de vida é essa, é tentar transformar esses garotos, facilitar a vida desses garotos para que eles possam ter uma oportunidade que depois eles vão trilhar o caminho deles. Você acha mais difícil, talvez, seja o ficar longe da família, né? Não, sem dúvida. Nesse primeiro
nesse primeiro processo. Ainda mais aí. você que estava nesse processo de estar muito em casa, né? Com o Gabi, com os filhos. Então, meus dois garotos são muito, muito grudados comigo, né? Então eu levo pro treino, a Gabi também tá sempre junto levando, então participa muito disso. Acho que uma dificuldade é você ficar longe da minha esposa, que é o principal também, porque lá em casa é assim, e meus filhos, sem dúvida, mas é, um curto tempo. Tenho certeza que já vai ter algo grande nessa nova etapa da minha vida e daqui a pouco todo mundo vai estar podendo me Se Deus acompanhar, quiser, né? se Deus quiser. E Edinho, o que você fala pra garotada? Que eu acho que é um sonho, acho que ainda mais, né, na maioria de garoto. Quero ser jogador de futebol quando eu crescer. É claro que daqui a pouco você vai pelo caminho, vai vendo que eu não quero isso e tal, vai trocando. Mas assim, eu acho que é um sonho comum. Né? Mas o que você diria pra essa galera que já tá começando e que tá enfrentando esses desafios, que vão enfrentar? O que você falaria pra essa criançada? E até você falaria pra esse pessoal do gol? Então, por exemplo, eu tenho um filho de 8 anos, tá? Ele joga bem, tá? Joga Volante também? Não, ele joga no meio pra frente. É mais habilidoso que o pai. Ele joga numa escolinha, lá no Rio, e ele disputa alguns campeonatos de escolinhas. Ele foi bem nesse torneio, ele pegou até a seleção do campeonato. E tinha uns olheiros do Flamengo e convidaram ele para fazer um período de teste no Flamengo, e sem saber que era meu filho, né? Falou com o professor dele veio falar comigo e tal. E eu achei que ele era muito novo, tem 8 anos, como é que ele vai fazer um teste e tal? Fiquei com medo dele ficar frustrado por de repente não passar, porque na minha cabeça, primeira vez que ele ia fazer um teste, Grande, né? a chance de não passar, ela é quase 100%. E num time que deu uma porrada no pai? E assim ainda, e ele por não fazer parte de nenhum clube, assim, para fazer alguns treinamentos específicos, nada. E ele ficou uma semana, foi até bem, e acabou não ficando. E eu falei, caramba, ficou frustrado, ficou de bem, ficou tranquilo, entendeu, conversei com ele que é o processo, que era normal. E eu, daqui pra frente, falei com a minha esposa, eu acho que ele tá começando a querer se preparar para esses novos desafios. Então, um conselho que eu posso dar para essa galera é o que eu tento mostrar pro meu filho. Ele tem que se preparar para isso. Mas como que ele vai se preparar para isso? Primeira coisa, ele tem que ser um bom filho dentro de casa. Segunda coisa, ele tem que ser muito bom no colégio. Porque eu falo com ele, filho, você vai trabalhar no campo, beleza, você vai aprender técnicas de girar, passe e tal. Mas aonde você vai trabalhar o teu mental é no colégio. Então, não adianta ser bom dentro do campo e no colégio ser ruim. Não funciona, tu não vai conseguir. Porque no campo, tem horas que você vai ter que improvisar, tu tem que pensar muitas coisas curtas, tu tem que pensar muito rápido, pensar antes. Então, assim, tu precisa ter essa inteligência e tu vai aprender isso no colégio. Então, assim, um grande segredo para o cara tentar se tornar um jogador de futebol é na preparação dele. Então, o grande segredo é isso. Ele tem que se preparar muito, então, nos treinamentos, se dedicar, pontualidade nos horários, no colégio, ser super, super dedicado. Então, assim, é um conjunto da coisa. E mesmo assim, não quer dizer que ele vai se tornar um jogador de futebol, mesmo ele tendo um talento. Porque na vida tem algumas coisas que acontecem que não vão. Né? Tem crianças que são apaixonadas por futebol até os 14 anos. Chega com 15 anos e quer surfar, não quer jogar mais bola e larga tudo. Mas, assim, eu acho que uma das coisas que pode encurtar esse sofrimento é isso. Escolher bem as oportunidades, não ir em qualquer uma, como eu fui. Acho que a chance de ter dado algo grande, muita coisa errada na minha vida, poderia ter acontecido, eu poderia não ter conseguido voltar, poderia ter envolvido com coisas erradas. Então, assim, eu acho que entender a cabeça do filho, dos meninos. Não pressionar muito, porque acontece muito com os pais que eles têm um sonho que eles não conseguiram realizar. Então, eles colocam essa pressão toda pro filho. Entendeu? Acho que isso é uma coisa que atrapalha também. Mas o foco é isso. Se agarrar em Deus, se preparar muito, estudar muito. E com isso, eu acredito eu que tem grande chance de se tornar um jogador. E seja determinado, né? É isso aí. Seja determinado, tenha disciplina, tenha regras. Isso aí. Né? E tem que, acima de tudo, cara, ele tem que... O colégio é essencial. Não dá para abrir mão do colégio. Não tem como abrir mão. Porque, sabe o que acontece? A vida do atleta é muito curta. Tu para com 37 anos. Por mais que, vamos supor, os caras estão milionários aí, os outros... E aí, tu vai fazer o quê?
Não vai, vou ficar curtindo, vai ficar curtindo 1 ano, 2 anos, depois você vai ter que fazer algo. Então tu tem que se preparar. Porque o dinheiro acaba também, pode ser Isso o aí. máximo que for, se você não souber investir. Isso aí, tu precisa estar preparado para essas coisas, para o pós-carreira. Então, agora é a hora de estudar e a hora de jogar futebol. Entendeu? Acho que esse é a grande deixa, assim. E Edinho, qual é o pensamento que você tem na sua vida, assim? Que você leva à sua vida? O que você leva na sua vida? Eu fui um cara que eu sofri muito, entendeu? Então, eu acho que eu sou um cara muito calejado para as coisas, né? Mas, assim, eu tento levar a vida o mais leve possível. Eu sou um cara que eu não dou um passo sem consultar Deus, eu não dou um passo sem consultar minha esposa, minha família. Lá em casa a gente tem uma liderança democrática lá em casa, onde eu sou o cabeça, mas a minha esposa ela tem total autonomia para falar, para pensar, para decidir as coisas. Mas eu levo a vida assim, eu levo a vida tentar ser um cara melhor do que eu fui ontem, tentar ser um pai melhor do que eu fui ontem, ser um amigo presente. Acho que esse é o legado que eu quero deixar para meus filhos. Eu acho que não só com palavras, né? Mas eu acho que lá em casa ele visualiza isso da minha parte e da minha esposa. Eu acho que é isso. É tentar deixar um caminho mais tranquilo para meus filhos, né? Não que eles não vão buscar o espaço deles, mas eu acho que o legado é esse. Edinho, muito obrigada mesmo. Já te admiro como pessoa, né? A gente se conhece como profissional. Eu acho que Deus só tá te honrando, né? Tá? Então, acho que você tem que... Você vai crescer muito ainda, tenho certeza, agora nesse novo projeto, nesse novo ciclo. E a gente vai te ver muito ainda. Caraca, lá, ó. Edinho, treinador de profissional e tudo mais. Então, sucesso, que Deus te abençoe. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado de participar com a gente. Eu adorei estar aqui. Eu que agradeço por essa oportunidade. Espero estar podendo vir aqui mais vezes, quem sabe já como treinador de uma grande equipe profissional. Pô, se Deus quiser, o convite já tá feito. Obrigada, tá? Tá bom, eu que agradeço. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha, dá like, segue a gente. E vamos que vamos. E fala, qual é a sua rede social para o pessoal te acompanhar lá e saber as novidades? Edinho, _oficial, o Instagram. Então, é isso, pessoal. Segue o Edinho, segue o Que Pode e vamos que vamos. Um beijo, até a próxima. Eu fui.